início do estudo das quádricas e das cônicas tem como base a própria natureza. Os primeiros filósofos, matemáticos, cientistas pegaram as estruturas das árvores, dos animais, para estudar a fundo como que eles apresentavam dessa forma e por quê. Por que que era mais fácil, por exemplo, para um pássaro apresentar uma aerodinâmica de parábola quando está voando? Então, por exemplo, na criação do Fusca, que a gente tanto conhece, foi usado o estudo do besouro, que apresenta uma carcaça em forma de uma parábola e algumas partes em forma de elipse. Assim como no Museu Skynemark de Curitiba, que apresenta dois cilindros parabólicos, um em cima e outro embaixo, formando o que as pessoas popularmente acham que é um olho humano. Contudo, o próprio arquiteto afirmou que a forma que ele usou para se embasar foi de uma araucária aqui do Paraná, como símbolo do próprio estado e da cidade. Contudo, não é apenas na estética que a gente vê os cilindros parabólicos. A gente vê, por exemplo, em pistas de skates para lazer, na própria estrutural e estética nos toldos da PUC, e muitas outras aplicações nas engenharias e fora delas. Mas primeiramente, a gente tem que entender o que são cilindros parabólicos. Para entender os cilindros parabólicos, é preciso entender o que são parábolas. Elas apresentam essa equação, tanto pode ser x ao quadrado ou y ao quadrado. Mas como entender isso com uma parábola? É preciso então mostrar graficamente. A gente tem o eixo x e o y desenhados aqui. Fazendo uma parábola, a gente tem um foco, uma reta diretriz e então um vértice. Mas como surge a equação desse gráfico? Qualquer parábola é definida que a distância de um ponto qualquer nela até o foco é igual à distância desse mesmo ponto à reta diretriz. Mas isso graficamente é difícil de visualizar. A gente tem que primeiro desenhar o plano cartesiano. A gente tem novamente um eixo y, o eixo x, com uma reta diretriz, um foco novo e por último um vértice. A gente desenha um esboço da parábola. Então a gente põe um ponto qualquer dessa parábola com coordenadas x e y quaisquer. E a gente fala que a distância do foco D1 e a distância desse ponto à reta diretriz são iguais. Isso define. E a gente chega na equação x² igual a 2πy, onde esse 2π sai da distância do foco ao vértice ou do vértice à reta diretriz, que são π sobre 2. E isso daria o valor numérico de 2π. Incrível, né? Tá, mas esse vídeo é sobre cilindros parabólicos, não parábolas em si. Então a gente vai definir o que é um cilindro parabólico. O cilindro tem a mesma equação que a parábola, ou seja, x² é igual a 2πy ou y² é 2px. Contudo, sua interpretação ou sua visualização é em 3 dimensões e não só no plano cartesiano x e y. Até agora, esse vídeo mostrou o desenho de uma parábola em x e y, sem se importar com o z, a terceira dimensão. E onde estaria esse z, então? A gente tem que desenhar novamente, só que agora em 3 dimensões. A gente vai ter o eixo x, o eixo y, e onde tem uma parábola que a gente desenhou. Agora a gente tem o eixo z, mostrado ali. E a gente vai ter infinitas parábolas sendo desenhadas para formar então um cilindro. Isso forma então uma quádrica, porque ela apresenta uma superfície de um cilindro parabólico, o que faz que possa ser divididas em várias parábolas e linhas rentes ao eixo que ela se estende. Portanto, um cilindro parabólico nada mais é que uma parábola que se estende ao longo do eixo que sua equação não apresenta. Por exemplo, se eu tenho uma equação que é x² é igual a 2πy,
ele vai se estender em z, porque em sua equação não se mostra explícito o z, então ele pode ter qualquer variável em z. Os cilindros parabólicos foram muito usados nos tempos antigos, desde os romanos, os gregos, entre muitos outros. Eles foram pensados para ajudar na estrutura de monumentos, de construções que precisavam ser muito mais altas, como aquedutos, que levavam água desde nascentes muito longe até a cidade. Então foram construídos arcos para sustentar monumento que ajudaria então a construir a cidade. Nos dias de hoje, o cilindro parabólico é muito usado também na acústica, porque, como já foi falado e explicado, a parábola só apresenta um foco. Então, se a gente tem uma pessoa falando nesse foco, a projeção de sua voz é muito melhor ouvida pela plateia em geral. Então, as pessoas conseguem ouvir muito melhor e aproveitar muito melhor o show. Desde a antiguidade, as parábolas foram usadas como estrutura, principalmente na engenharia civil. Os cilindros parabólicos em si foram usados para construir andares sobre andares, como em arcos romanos, gregos. Contudo, eles foram principalmente muito mais pela estrutura do que a própria estética ou outras funções, porque não tinha outros meios de construir andares mais altos. Então, catedrais e outras muitas construções antigas usaram o meio da parábola e outros arcos para em si ter a estrutura boa. Hoje em dia isso difere muito mais do que antes. As parábolas, como a gente pode ver, é usado por exemplo, proteção contra a chuva, em toldos, para telhados, para quadra esportiva e muitas outras funções que a gente nem imaginava, como na questão sonora. Em anfiteatros e teatros, a parábola é muito usada por causa da sua propagação de som. Se a gente tem uma pessoa no foco, ela consegue falar e todos ouvirem com a mesma intensidade ou intensidade muito parecida. Ela propaga muito melhor o som e assim você tem um anfiteatro muito melhor em qualidade sonora. Além das questões de engenharia civil, as parábolas também podem ser utilizadas para questões estéticas, como nas construções civis, e nas questões artísticas, como para produção de arte. E também para melhorar o formato das produções, por exemplo, para entradas, como no portal. Os cilindros parabólicos não são só usados na engenharia civil, eles têm uma aplicabilidade muito maior do que só uma área. A gente pode ver, por exemplo, na engenharia mecânica, mecatrônica, na automobilística em si. A gente vê os carros, eles têm a forma do capô, da parte de cima, né, da estrutural, muito parecido com o cilindro parabólico, ou sendo um cilindro parabólico, pela habilidade dele ter uma aerodinâmica muito boa. Então, antigamente, na década de 50, 60, os primeiros carros, eles eram muito quadrados, que apresentava muita resistência contra o ar, e assim a eficiência, gastava muita gasolina e a eficiência do carro não era boa, além das partes mecânicas que foram avançando. Hoje em dia, o que se faz é muitas curvas, muita parte que nem um cilindro parabólico, para aumentar em si a aerodinâmica. Além disso, não só nos carros, a gente pode ver nos aviões mesmo. A parte da frente da asa do avião, a gente vê que é um cilindro parabólico também, porque apresenta menos resistência contra o ar e assim uma melhor estrutura para o avião em todo, uma maior segurança para os passageiros e até para o piloto. Como já vimos antes, o cilindro parabólico é a projeção de uma parábola sobre um dos eixos. A exemplo disso, temos a telha de amianto, que é em função da curva diretriz, sendo vários cilindros parabólicos combinados. Outro exemplo muito aplicado seria o coletor de energia solar cilindro parabólico, que são utilizados para concentrar a luz solar em tubos receptores posicionados ao longo da linha focal dos espelhos, que são desenhados para seguir a posição do Sol durante qualquer hora do dia. E estes são alguns dos exemplos mais utilizados do cilindro parabólico no nosso dia a dia.